Olá, alunos! Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o que é que nós temos para o nosso objeto de conhecimento. Temos aí a aula 46, objeto de conhecimento morfossintaxe, e o detalhamento é tipos de frases. Então, vamos seguir aí para a nossa aula. Muito bem, turmas. Então, hoje nós iremos estudar sobre os tipos de frases. Então, para construir uma frase, é preciso organizar as palavras selecionadas seguindo determinadas regras, né? De modo que o que estamos dizendo ou escrevendo tenha sentido, né? É muito importante a gente perceber que uma frase ela precisa ter sentido, né? Porque se ela não tiver sentido, ela não tem frase. Ou seja, se ela não transmite uma informação, né, para o ouvinte ou o interlocutor, ela não será considerada uma frase, tá? Então, é importante que esta frase ela tenha sentido, ou seja, ela comunique uma informação, tá? Então, vamos lá. O que chamamos de frase? Qual é a diferença entre frase e oração? Né? O professor Mário já mostrou para vocês isso muito bem, né? Então, a frase ela tem que ter sentido, né? E aí nós temos a frase nominal, que é quando não tem o verbo, e a oração ela tem que ter o verbo. O verbo tem que aparecer, senão ela não é considerada uma oração. Então, essa é a principal diferença entre uma frase nominal e uma oração. Então, nós trouxemos aqui uma oração, no caso, né? Que fala aí sobre a Alice, né? Quem já assistiu aí Alice no País das Maravilhas, né? Que é um filme. E, claro, né? Tem também em livros essa história. Então, aqui nós temos uma frase verbal. Alice cai na toca de um coelho. Então, observe que eu tenho o verbo cai aqui, ó. É um verbo de ação. Então, eu posso dizer que é uma frase verbal? Posso. Posso dizer que é uma frase verbal porque ela tem verbo. E ela é considerada também o quê? Uma oração, né? É uma oração porque eu tenho o verbo, a presença do verbo. Logo, nós vamos ter uma frase verbal também conhecida. Podemos dizer dessa forma, tá? Dessa mesma oração, o que foi que eu fiz? Eu retirei, né, uma parte aqui, ó, da oração e transformei ela em quê? Numa frase nominal. Por que ela é uma frase nominal? Porque não tem a presença do verbo, né? Eu só tenho nomes, né, na toca de um coelho. Então, a gente observa que nós temos uma preposição, aqui toca, que é o local, né, é o substantivo, que é o local onde a Alice caiu. O de uma preposição, o um é um artigo e a palavra coelho é um substantivo. Então, a gente observa que nessa frase ela não tem verbo, ela tem apenas nomes. Então, por isso que ela é uma frase nominal. Ela tem sentido? Tem sentido, porque você logo imagina, né, essa toca, esse lugar, você imagina um coelho, né? Então, você faz uma imagem quando você lê essa frase aqui, não é verdade? Então, ela é uma frase nominal porque ela tem sentido, ok? E também ela não tem a presença do verbo, certo? E aí, seguindo, olha, Alice no País das Maravilhas completa 150 anos. Ou seja, o tempo, né, em que esse conto foi escrito. Então, já tem aí 150 anos. Então, observem que aqui, olha, essa parte todinha aqui, ó, é a oração, o sujeito da oração, né? E aí eu tenho um verbo, o verbo completar. Logo, eu vou ter o quê? Uma oração, porque tem a presença do verbo, né? Isso aqui tudinho é o sujeito. É o meu sujeito da oração. Professora, mas é muito longo esse nome. Sim, é assim mesmo que a gente pode classificar, né? Podemos dizer que o núcleo, né, é a palavra Alice, é o núcleo do sujeito, certo? Então, nós vamos ter o quê? Uma oração. Por quê? Porque tem a presença do verbo. Palavra completa significa um verbo.
ok? Então, as orações são frases que possuem verbos. Podemos ter mais de uma oração formando apenas uma frase. Sim, podemos, né? Por exemplo, vamos ver aqui. Olha, comi, bebi, comi e dormi. Observem que aqui temos a presença de 3 verbos. Perceberam? Verbos de ação, né? O verbo beber, o verbo comer, o verbo dormir. E aí, esses verbos de ação, de cada um desses verbos, eles indicam uma ação. Então, significa que eu tenho o quê? 3 orações, né? Em uma única frase, né? Então, temos bebi é a primeira oração, comi é a segunda e dormi é a terceira oração, ok? Perceberam aí? Verbos indicando ação. Então, quando você lê esses verbos, você percebe a ação, né? A ação de comer, a ação de beber, a ação de dormir, né? Então, esses verbos indicam, cada um deles indica uma ação, então nós vamos ter 3 orações. E aí, a gente percebe também que quando a gente lê esses verbos, a gente faz uma ideia, né, do que está acontecendo, a gente imagina, né? Então, são verbos de ações e cada um deles indica que há uma oração, ok? Agora, nós vamos conhecer os tipos de frases. Nessa classificação, nós vamos ter a frase declarativa, que apresenta uma constatação ou um fato de maneira afirmativa ou negativa, ou seja, nós podemos afirmar de forma positiva ou afirmar de forma negativa, fazer uma declaração afirmativa ou uma declaração negativa. O que é uma declaração? É uma afirmação, você vai estar afirmando algo, você vai estar informando algo, você vai estar dizendo algo. Vamos ver os exemplos. Olha, Alice no País das Maravilhas completa 150 anos. Então, observe aqui que eu tenho uma frase afirmativa, né? Eu estou aqui nessa frase, ela está afirmando algo, está informando que esse conto, né, que foi escrito há 150, ele completou agora 150 anos. Então, é uma afirmação positiva, digamos assim, né? Uma afirmação positiva. Então, não há dúvidas do que essa frase está sendo dita, né? O que está escrito nessa frase, não há dúvidas, você percebe que está sendo claro naquilo que está sendo dito. Então, ela é uma frase afirmativa, ok? Podemos ter outros exemplos, né, de frases afirmativas. O documento foi enviado ontem. Então, aqui está se informando, está se dando a informação, né, de que tal documento foi enviado. Então, não há dúvidas de que isso aconteceu, né? Gosto de comida apimentada. Veja bem. Então, aqui há uma declaração afirmativa. Eu estou afirmando de que eu gosto, né? Desse tipo de comida. Ou então, gosto de peixe assado, gosto de passear. Então, observe que aí eu vou ter, né, essa declaração, né, informando, dizendo algo. As matrículas começam hoje. Então, observe que todas essas frases, elas terminam com um ponto final, né? Declarou, informou, finalizou, com um ponto final, ok? Já as frases declarativas negativas, observem que eu transformei, né, as frases declarativas afirmativas em negativas, utilizando o não, né? O documento não foi enviado. Então, observe que a negação está aqui no uso da palavra não. Né? Não gosto de comida apimentada. As matrículas não começam hoje. Perceberam? Né? Na afirmativa, eu estou declarando, afirmando sobre algo, dando uma informação assertiva, né, sobre algo.
E na negativa, eu também vou estar dando uma informação, só que de forma negativa. Estou negando, certo? E utilizo, né, a palavra não para fazer esta negação. Lembrando que encerra com um ponto final aqui, ok? Já a frase exclamativa, ela exprime uma reação emocional. Preste bem atenção aqui, ó, reação emocional do falante, de modo enfático e expressivo. Então, observe que aqui, ao utilizarmos a frase exclamativa, vai aparecer a exclamação aqui, ó, geralmente, né, no final da frase. Então, Alice no País das Maravilhas é uma obra incrível. Então, observe que ele utilizou aqui, ó, um adjetivo, porque está qualificando essa obra, né? E, ao mesmo tempo, mostra aí uma expressão enfática, né? De dizer que essa obra é muito boa, né? Ele quer dizer que esta frase é maravilhosa, né? Então, ela tem uma importância, não é? Então, ele utilizou o adjetivo e, ao mesmo tempo, ele utilizou a exclamação. Então, geralmente, né, as frases exclamativas elas vão estar relacionadas às reações emocionais de nós, seres humanos, né? E dando essa ênfase, né, essa expressividade daquilo que se quer mostrar, dizer, enfatizar, não é? Então, quando eu digo que sorvete gostoso, observe aí, ó, coloca aqui uma exclamação, observe a palavra gostoso, que é um adjetivo, né? E ele vai, o sentido, né, da palavra gostoso vai estar sendo enfático em dizer, né, desse sorvete, né, que geralmente as crianças adoram, né? E nós adultos também, depende daí do gosto. Então, observe que ela termina com essa exclamação aqui, olha, para dar essa ênfase, né? Para valorizar esse sorvete. Até que, enfim, né? Quando alguma coisa acontece, né? Tipo, alguma coisa está demorando a acontecer e, de repente, você alcançou aí a conclusão ou então chegou esse objetivo final, utiliza-se, né? Está utilizando essa exclamação aqui para dar essa ênfase, né? De que algo aconteceu, chegou ao fim. Então, observe aí, né? O sentido da exclamação que está sendo utilizada. Isso que eu estou mostrando para vocês é na escrita, né? Na parte escrita. Como é na fala? Na fala, né? Quando a gente está conversando, que está se relacionando aí com seus amigos, com seus parentes, né? Então, a gente também vai estar utilizando isso de forma na fala, né? E a gente traz na forma escrita porque é uma forma de demonstrar para vocês, né? Através dos textos. E, claro, no uso aí dos sinais, né? Então, puxa vida, fulano agora que chegou. Então, puxa vida, agora que resolveu o problema. Então, observe que aqui é uma emoção aí, né? Uma reação emocional de alguém no momento de se deparar com determinada situação de surpresa ou de descontentamento, né? Então, pode ter vários sentidos aí, depende do contexto que essa palavra esteja colocada, né? Porque ela pode ser de forma negativa e também pode ser de coisas positivas. Ok? As frases interrogativas, vamos ver aí, olha. As frases interrogativas, ela apresenta o quê? Uma pergunta. Vai sempre estar se perguntando algo, indagando sobre algo, querendo saber sobre algo. E aí nós vamos ter, ó, quando foi escrita a obra Alice no País das Maravilhas? Qual foi o ano? Então, está se perguntando. Inicia-se aqui com a palavra quando, né, que vai dar essa ideia de tempo. Então, a exclamação vai estar presente aí. Aliás, a interrogação.
a interrogação estará presente. Nós temos as interrogativas diretas, né, que a gente utiliza aí o verbo, né, iniciando, aceita um café, escreveu o discurso. Observe aí, né, que o verbo vai ter uma importância, né, no momento de a gente fazer a pergunta. O prazo terminou. Então, observe que são frases curtas, né? A gente pode utilizar o verbo iniciando com o verbo, ou então a gente pode iniciar com os pronomes interrogativos, quando, onde, porquê, não é? Mas a gente pode utilizar também desta forma, utilizando o verbo iniciando, tá? A frase. Ok? Temos também as interrogativas indiretas. Observem bem, ó. Temos as indiretas. Gostaria de saber se desejam café. Observe que aqui, mais uma vez, a gente nota a presença do verbo, né? De forma... a locução verbal, na verdade, né? A gente vai ter a presença de dois verbos, um vai estar apoiando o outro, né? E aí a gente observa o sentido desse verbo, quando eu digo assim, gostaria de saber, né? A gente percebe que aí uma suavização no momento de você perguntar a alguém se deseja um café. Ó, gostaria de saber se deseja um café. Então, eu tenho uma interrogativa indireta. Eu não preciso utilizar a interrogação, né? Mas pelo uso desses dois verbos aqui, ó, vai me indicar que eu estou fazendo uma interrogação de maneira indireta. Quero saber se o discurso está feito. Então, observe aqui mais uma vez, olha, eu tenho a presença de dois verbos, o verbo querer e o verbo saber. Observem aí. E o terceiro exemplo, precisava saber se o prazo terminou. Observem mais uma vez, olha, a presença de dois verbos. E a gente nota, no momento de a gente perguntar, uma certa suavização no uso desses verbos. Precisava saber, né? Então, a gente nota que não tem uma interrogação direta, né? Quando a gente usa a interrogação no final da frase, certo? Temos também a frase imperativa. Notem aí, olha. A frase imperativa, ela expressa uma ordem. Ela pode expressar uma ordem, um pedido, fazer uma sugestão, né, por meio de um verbo no modo imperativo ou de uma forma equivalente. Então, as frases imperativas, elas vão expressar, elas vão ter esse sentido, né? Muitas vezes de ordem, muitas vezes uma pessoa quer fazer um pedido, ou então quer dar uma sugestão de determinada coisa, né? Então, utiliza-se esses verbos para indicar, para expressar, né, essas ideias. Então, nós temos o exemplo, né? Você tem de ler Alice no País das Maravilhas. Então, observe que aqui, olha, apesar de nós não estarmos utilizando aqui nessa frase apenas um único verbo para indicar essa forma imperativa, mostrando que quando você diz você tem de ler, você nota o sentido persuasivo, né, nessa frase, utilizando esses dois verbos, né? Como se você estivesse dando uma sugestão, né, enfática para a pessoa ler esse livro. Por quê? Porque ele é importante, porque ele é legal, é interessante. Então, observe que o imperativo vai estar aqui, ó, o sentido, né, do uso desses dois verbos vai mostrar, vai expressar essa ideia, essa sugestão, né, que uma pessoa pode dar para outra, para ler, para sugerir, para ler um livro, para assistir a um filme, né, ou para fazer uma viagem, conhecer um lugar, né? Você tem que conhecer Presidente Figueiredo, você tem que viajar para algum lugar, né, um lugar bonito, interessante aqui do Brasil mesmo. Então, você vai estar o quê? Sugerindo, né? E ele vai ter essa expressão de sugestão, né?
para alguém que você queira dar. Outras frases também imperativas, a gente pode perceber, ó, desista. Desista disso, né? Então, notem que ele é bem mais direto, né? No momento que você fala desista disso, né? É uma frase enfática, né? Dando uma ordem. Deixe disso, desista disso, né? Vá por ali. Aqui a gente já observa que é no sentido de sugestão, né? Tá dando uma sugestão aí, vá por ali, que ali é melhor, vá por aqui é melhor. Siga-me. Olha o verbo, né? Que tem esse sentido de ordem. E nós temos também as frases imperativas negativas, que elas vão estar no sentido negativo, com a presença do não. Olha, não desista, não vá por ali, não me siga. Então, perceberam? Tem um verbo que eu gostaria de enfatizar para vocês, que a gente, quando vai fazer o uso desse verbo, geralmente a gente erra, né, no uso. Olha, o verbo seja feliz. Vejam bem essa frase aqui. Seja feliz, tá? Então, aqui temos o verbo ser, né, que está no imperativo. Então, o que eu quero dizer para vocês que seja não existe, tá? Isso aqui ocorre muito na nossa fala cotidiana, quando a gente não conhece, né, o uso correto do imperativo. Então, esta palavra aqui não existe, tá? Na gramática tradicional, normativa, na conjugação do verbo ser no imperativo, não existe, tá? O verbo correto é seja. Seja feliz, seja amoroso, seja amigo, sempre seja, ok? Seguindo, aqui os negativos já mostrei para vocês. E agora a gente vai ver aqui nesse cartaz, né, de venda de produtos usados, a frase, né, fazendo aqui uma pergunta, né? Sabe aquela bike que você ganhou e nunca usou? Se a gente quisesse separar, né, essas frases aqui, todas interrogativas, né? A gente tinha que colocar interrogação em cada uma delas. Mas como a gente fez bem longa, né, que no caso é uma propaganda aqui de produtos, estão ali na casa da pessoa, né? De repente ela não utilizou, ficou ali guardado, encostado. Então é uma propaganda de produtos, né, que estão ali na sua casa e você não utilizou. E aí é uma forma de você vender, né, e ter ali um dinheirinho desses produtos que podem estar na sua casa. Olha, aquela poltrona que já não faz o seu estilo, ou aquele secador que ainda está na caixa, ou até mesmo aquela roupa que não usa mais. Então, observe aí que nós estamos utilizando o quê? As frases interrogativas, né? Fazendo uma pergunta para pessoas que tenham, né, objetos em casa. E aí segue a propaganda. O que já não faz parte do seu presente pode ser um presente para muitas outras pessoas no futuro, né? Pessoas podem, né, não utilizar esses produtos, mas uma vez ele vendendo esses produtos, arrecadam dinheiro e as pessoas vão poder ter acesso, utilizar esses produtos, né? Então, nós podemos perceber que as frases, seja ela interrogativa, no imperativo ou interrogativas, elas vão estar muito presentes, né? Principalmente as de propaganda, de campanhas publicitárias, o uso do imperativo vai estar muito presente. E aqui eu vi que é uma frase, utilizando as frases interrogativas, né, que eu ainda não havia visto, né, assim, muito o uso, né, da interrogação. Por quê? Porque geralmente o imperativo ele vai estar muito nas campanhas publicitárias, né, nas propagandas, né? Então aqui, como vocês podem ver, seja, olha, lembra do seja que eu falei para vocês há pouco, né, que a gente não é muito adequado, né, a gente utilizar o seja, né? O seja, aliás.
é seja. Seja um amigo da APAE de Manaus, né? A APAE é aquele local onde acolhe as crianças, né, que têm síndrome de Down. Então, aqui, observem, está convidando aí as pessoas, né, para apoiar esse local onde essas crianças geralmente são amparadas, certo? Então, aí vocês estão percebendo o uso do imperativo, seja um amigo. Então, aí está dando o quê? Está convidando, né? Esse seja está sendo uma ideia de convite, né? Está convidando as pessoas para apoiar essa associação de pais, né? Que tem as suas crianças que têm síndrome de Down. Então, percebam que o sentido aí é de convite, né? Está convidando, certo? Através do uso do pronome, do verbo no imperativo seja. Ok? Então, enfatizando aí a importância, né, das pessoas poderem ser amigos aí dessa associação. Temos também uma outra aqui, uma outra frase, né, que está no sentido de doar, né, doe para o bazar. Também é outro tipo de campanha que as pessoas fazem, né, para doações e doam roupas, bolsas, o que a pessoa tiver, doa para esse local onde faz aí a venda de determinados produtos e a pessoa vende, né, e arrecada para fazer doação para uma instituição de caridade. Então, observe que os verbos no imperativo eles vão estar muito presentes nas campanhas publicitárias, nas propagandas, não é? Então, é importante vocês identificarem e conhecerem, né, que o verbo no imperativo tem essa ideia de fazer com que a pessoa tenha uma atitude, uma mudança de consciência a respeito, né, de determinadas coisas que o governo lança, ou então ações de solidariedade, né? Então, o verbo no imperativo ele sempre está muito presente nesses tipos de publicidade, certo? E aí vamos só rever um pouquinho sobre o que é período, né? O professor Mário já trabalhou com vocês. Mas vamos só rever mais aqui um pouquinho sobre a questão do período, né? Toda frase que é formada por uma ou mais orações é chamada também de período, né? Eles podem ser simples ou compostos, ou seja, período simples tem apenas um verbo. Se tiver mais de um verbo, é considerado composto, certo? O período simples também é chamado de oração absoluta, né? Nesse período, o ponto de interrogação, ponto final, exclamação indica o final da oração. Então, vamos ver aqui os exemplos. Olha, período simples, a menina é linda, porque só tenho a presença de um verbo, né? Mário comprou um carro. Está aqui o verbo. Os dias de outono são mais curtos. Está aqui o verbo são. Acorda, dona Edinalva. Olha o verbo aqui. Ele abre a boca. Viajarei sempre nas suas férias em agosto. Aqui o verbo. Então, todos esses eu tenho período simples. Por quê? Porque eu só tenho um verbo. Se eu tiver mais de um verbo, eu vou chamar de período composto. Vamos ver os exemplos. Ela canta e dança. Vejam bem aqui os dois verbos. Então, eu tenho a primeira oração e tenho a segunda oração. Ok? Não sei quantos batons havia na caixa. Observem, primeiro verbo, segundo verbo. Então, eu tenho duas orações, ok? Levantou e começou a gritar. Olha, primeiro verbo, segundo verbo, terceiro verbo. Então, aqui eu tenho 3 verbos, então eu vou ter período composto. O rapaz acorda e senta. Observe aqui, verbos de ação, né? Assaltou a loja e correu para o carro. Aqui assaltou, primeira oração, correu, segunda oração. E eu adoro ler. Aqui eu tenho, inclusive aqui eu tenho uma locução verbal, né? Porque eu tenho 2 verbos juntos. E aqui, ir e ouvir. Muito bem. Então, turmas, essa foi a nossa aula e até uma próxima.